3, 2, 1. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast Odontologia Objetiva. Esse vai ser o nosso terceiro programa falando sobre a ortodontia. E nesse programa a gente não vai direcionar nossa conversa só aos ortodontistas, mas a todos os colegas, porque a gente quer mostrar como o diagnóstico assertivo ajuda o colega a inserir a ortodontia no seu planejamento reabilitador. O profissional dentista que domina as ferramentas do diagnóstico assertivo, ele compreende o seu planejamento, ele domina o seu planejamento e ele consegue usar as ferramentas de tratamento a seu favor, com um objetivo muito claro, né? De devolver as guias de proteção ao paciente numa posição de conforto para a mandíbula, e ele consegue enxergar onde ele quer chegar e saber se ele vai precisar devolver a anatomia do dente, a anatomia que foi perdida, se ele vai precisar fazer movimentações dentárias, se ele vai precisar remover a estrutura dentária. Então, eu queria começar, Marcos, te perguntando como se dá esse domínio do planejamento, tá? Pelo dentista que domina a odontologia objetiva, que domina o seu diagnóstico, e como ele pode, como não ortodontista, consegue inserir o tratamento, indicar para o seu paciente corretamente a necessidade de movimentação ortodôntica. Bom, esse assunto da orto com o diagnóstico assertivo e planejamento, né, a clareza do planejamento, ela é um assunto que sempre é interessante, porque, como a gente já comentou nos programas passados, assim, destinados a esse assunto, só olhar a foto não é o suficiente, só observar as classes de ângulo não é o suficiente, deixar de montar um articulador, você faz um diagnóstico pobre, e chega agora no ponto da conversa onde a gente começa a separar ali a grande massa de profissionais que pensam que a ortodontia ela é uma ciência avulsa à odontologia. Então, assim, eu sei desse tipo de comentário, até porque meu pai é ortodontista, então eu tenho a esposa ortodontista, ou seja, a gente tem ali um convívio com a ortodontia ligada à reabilitação, ligada à odontologia, de uma forma muito visceral. E quando eu fiz os cursos de ortodontia preventiva, Tecodonte, isso quando eu me formei, eu lembro bem que existiam, inclusive, piadinhas falando que a ortodontia não é odontologia, né? Tipo, o ortodontista não é dentista, porque ele não faz anestesia. Nós sabemos que são brincadeiras, mas que retratam um pouco desse absinto que tem entre a odontologia corriqueira do dia a dia e a ortodontia, como se fosse realmente uma entidade que fosse separada, assim, que para se entender ortodontista, só ortodontistas que poderiam entender. Obviamente que um pouco disso faz sentido, até porque com um conhecimento da graduação a gente não tem capacidade de realizar procedimentos de ortodontia. Ou seja, realmente para você se tornar um ortodontista, você precisa estudar ortodontia. E o que isso causou ao longo do tempo é que o clínico, o reabilitador, o protesista, o ortodontista, todas as áreas ali que envolvem tratamento reabilitador, que a gente já disse que reabilitação não é fazer cerâmica, né? Só para ficar claro mais uma vez, a ortodontia ela pode ser reabilitadora, a dentística pode ser reabilitadora, enfim. Então, quando isso distanciava os profissionais da ortodontia, isso fazia com que essa sensação de que, poxa, eu não sei nada de ortodontia, então eu não preciso, não é que eu não preciso, então eu não tenho capacidade de opinar. Exatamente. E por muito tempo, o clínico, os protesistas, todo mundo passou a ter essa postura
de terceirizar o entendimento do diagnóstico e planejamento que envolve a ortodontia por não saber, por exemplo, mecânica. E é interessante isso, porque quando a gente fala, por exemplo, de endodontia, por mais que a gente tenha uma endodontia na graduação e tudo mais, hoje a endodontia está muito evoluída, com localizador apical, a laser, não sei o que, papapá, uma série de outros tecnologias de diagnóstico, de execução na endodontia. E mesmo sendo uma técnica, hoje tendo uma técnica extremamente delicada, extremamente apurada, a gente se sente capaz de diagnosticar, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo num dente que tem a canal, por exemplo. E na ortodontia eu vejo que existe essa diferença, essa distância. E boa parte dessa distância está no diagnóstico. Porque o diagnóstico feito pela ortodontia usa elementos que às vezes a gente não usa, como o traçado cefalométrico, e que são extremamente importantes no diagnóstico, tá? Traçado cefalométrico, as análises de modelo, mesmo no modelo solto, porque existem análises que têm que ser feitas no modelo solto, não é que tem que ser solto, mas tem que ser feito no modelo, não precisa estar articulado, como por exemplo, distância entre os dentes, espaço, enfim, discrepância de borda, tem uma de análises na ortodontia que pode se fazer só com modelos, não precisa estar articulado. Então, eu acho que a gente vive aí, não passou isso ainda, a gente vive muito esse distanciamento entre quem faz ortodontia e quem não faz. Ou seja, agora, como que quem não faz ortodontia, quem não é ortodontista, quem não sabe, por exemplo, os ângulos de colar um bracket, quem não sabe, por exemplo, como fazer ali procedimentos de bandagem, enfim, quem não sabe isso, como que alguém que não sabe fazer essas coisas pode contribuir? E é exatamente aí entra o que a gente está tentando, acho que a gente está conseguindo, para quem está acompanhando, mostrar que o diagnóstico assertivo vai além só de descobrir se a pessoa tem problemas com DSTs, por exemplo, né? Ou que a pessoa tem ali uma cárie através de uma radiografia, né? Ou seja, a gente está mostrando que tem como a gente ser super profundo no diagnóstico sem precisar de super conhecimento. É só aplicar um pouco daquilo que a gente aprendeu e aprimorando aquilo que a gente já fez. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente para a galera que não é ortodontista, ou seja, a galera que está ali querendo se inserir, não no mundo da ortodontia necessariamente, porque é engraçado que eu, apesar de conviver visceralmente com a ortodontia, eu não sou ortodontista. Você pedir para mim, para eu colar um bracket, eu não sei fazer de forma... Eu sei teoricamente, mas eu não sei colar isso de forma... Eu sei exatamente onde eu preciso colocar o dente. Eu tenho ideia de biomecânica, mas eu não sei executar. Então, se você, assim como eu, não sabe executar a ortodontia, assim como às vezes você pode não saber executar um preparo bem feito, assim como você pode às vezes não saber realizar uma cirurgia periodontal bem feita, às vezes você pode não saber... Ou seja, a gente não precisa necessariamente saber como se executa exatamente, mas um dos grandes sacados quando você tem um objetivo claro das coisas, como desenvolver guias, eliminar os básculos, o que você vai usar de elementos, aí você começa a usar o raciocínio lógico que independe inclusive da sua especialidade. Então, se você tem uma especialidade qualquer, né, qualquer no bom sentido, né, você tem uma especialidade, ou mais de uma, como hoje é comum, e você quer pegar um caso, aí você analisa, monta um articulador, você observa que os dentes são preservados, o paciente tem uma discrepância, o paciente tem uma interferência que está gerando uma báscula grande, ou seja, você analisa isso, por mais que você não saiba como você vai, por exemplo, intruir os molares para resolver aquele problema, você sabe que alguma coisa precisa ser feita e você pode ajudar o ortodontista da sua equipe e sentar com ele e planejar. Olha, eu não sei como você vai fazer, eu não sei qual bracket você vai usar, se você vai usar mini placa, se você vai usar coragem com bucoshell, se você vai usar, sei lá, outro tipo de fio, não sei, né? Assim, existem centenas de opções,
Mas o fato é que a gente precisa, por exemplo, movimentar esses planos aqui. A gente tem que mudar o plano do molar que está de um jeito para outro. E eu acho que isso é uma coisa fascinante. O colega que não é especialista não vai ensinar o especialista a fazer, não é isso que eu estou querendo mostrar, pelo contrário. É trabalhar em conjunto, é mostrar às vezes coisas que o próprio ortodontista não está enxergando. Ou aí o ortodontista pode mostrar coisas que o colega não está enxergando, mas que o diagnóstico ele se torne algo realmente objetivo. Em que sentido? Olha, independente de quantos ortodontistas forem analisar isso, claro que a gente já falou sobre o que é objetividade. Objetividade não é exatidão, né? Objetividade tem a ver com probabilidade de ser mais correto, né? Ou seja, a gente trabalha com probabilidade na saúde, na ciência. Então a gente está falando assim, tipo, quando fala objetividade a gente quer que o máximo de dentistas tenha a probabilidade de mais dentistas tenham o mesmo diagnóstico ou bem parecido. Ou seja, pega um paciente que tem um caso X, monta no articulador e as discussões vão estar na execução, vão estar na forma como você vai atingir o objetivo. Mas o objetivo de eliminar a básica do David é o que vai nortear a discussão em conjunto, por exemplo. Então, acho que esse seria o grande detalhe de quem não é ortodontista, ou de quem até é ortodontista, e que é ortodontista, mas quer se comunicar, por exemplo, com o pessoal da reabilitação. Olha, eu preciso incluir esses molares, mas antes disso eu preciso que ele devolva os dentes anteriores. A mesma relação, Amanda, mesma relação do clínico se comunicar com o orto, traçando um planejamento, deve acontecer de mão dupla, de reciprocidade do orto receber um caso de reabilitação, ou seja, vai reabilitar, mas com o ato de mover os dentes, mas precisa, por exemplo, devolver o tamanho do incisivo central, porque está desgastado, enfim. E como que o orto pode também direcionar o cara da prótese ou o cara da dentística a ajudar na reabilitação. Então essa forma de reciprocidade, de comunicação, essa forma de como as pessoas, os profissionais envolvidos no processo de um tratamento deve acontecer. Eu acredito que quando a gente começa a ter esse tipo de conversa nesse nível, a chance do paciente ter um resultado com longevidade, um resultado mais assertivo, aumenta e muito. Muitas vezes o dentista, quando pensa em encaminhar o paciente para a ortodontia, ele já pensa logo naquele paciente que tem seus dentes preservados, né, como você até comentou antes. Esse paciente tem os dentes íntegros e tal, precisa melhorar o posicionamento para ter guias eficientes, então esse paciente é um bom paciente para ortodontia. Mas muitas vezes o dentista, ao montar o seu paciente no articulador, ele percebe que tem uma discrepância tão grande da posição fisiológica para a posição habitual dele, que ele, quando vai planejar, assim, não, aqui eu vou fazer um incremento, vou ter que fazer uma coroa, enfim, ficaria com uma anatomia assim tão volumosa, digamos assim, né, que ele pode pensar também em associar a ortodontia ao seu tratamento, né? E aí eu quero te perguntar, quando existe um desgaste grande nos dentes e o paciente também, além de ter que receber os acréscimos, seja de resina ou de cerâmica, ele também precisa de movimentação, isso esse incremento deve acontecer antes da movimentação ou pós-movimentação? Essa dúvida é uma dúvida que tem norteado assim, muitos colegas, desnorteado muitos planejamentos. Assim, né? Primeiro que não existe uma regra, claro, o que existe assim, são princípios que eu vou passar, que eu sigo e que eu acho que fazem sentido e também não são absolutos. Eu acho que a gente depois pode até ver os comentários das pessoas sobre isso, mas basicamente o que eu vejo assim, se você tem ali, tá, não importa em que circunstância, mas vamos imaginar que o incisivo central
que deveria ter 10 a 11 milímetros de comprimento. Eu estou levantando a hipótese, baseado na tabela de proporções, que quem segue a gente deve ter, se não tem, só pedir, né, no nosso suporte. Então, assim, baseado nessa tabela, vou imaginar que o incisivo deveria ter 10 a 11, tá? Vamos colocar assim. E aí o paciente chega no seu consultório, você mede ali a distância cérvico-incisal e o dente tem 5 ou 6 milímetros de comprimento. Vocês vão pôr, vamos usar tamanho exagerado, mas exagerada comum, né? De 5 a 6 milímetros de comprimento. Bom, se a gente for pensar em biomecânica, toda a biomecânica que foi idealizada, estudada e tudo mais pelos ortodontistas que fizeram esses tipos de estudo, a coroa clínica em relação à raiz, para poder fazer o X do dente, para quem não sabe, assim, aonde vai colar exatamente incisivo para ter o controle ideal que os brackets conseguem restabelecer, seria mais ou menos isso, né? O que é o X do dente, foram feitos em cima de coroas íntegras, né? E essa falta de integralidade, ou seja, essa falta do comprimento ideal, deveria alterar também a futura posição do X. Então, em outras palavras, assim, se você tem um 21, que deveria ter 10 a 11 milímetros, ele está com 5 ou 6, se você for calcular o X do dente em cima de 5 ou 6, você vai colar ali na região de 2 milímetros ali. Se você for comparar em relação ao tamanho do dente, que seria 10, você está a 2 milímetros da cervical, você vai estar muito fora. Tá? E quando você pegasse o central íntegro e colocasse ele muito próximo da gente, estaria muito fora da posição ideal de se fazer um movimento ortodôntico baseado no que se tem de biomecânica. Algumas pessoas mais treinadas, elas conseguem adaptar a mecânica para essa nova posição de bracket, levando em consideração que se mudou o braço de alavanca e uma série de respostas biomecânicas que aconteceriam de forma previsível, precisam ser modificadas para que continuem sendo previsíveis. Ficou claro isso? E então, mas a grande maioria às vezes pensa que colar o bracket ali na região de 2 milímetros da cervical e fazer a mesma mecânica é igual a colocar ali a 6 ou 5 milímetros acima da cervical, e não é. Esse é um ponto, ou seja, a biomecânica é modificada quando você tem a alteração da posição ideal do X do dente ou onde fica o bracket. Esse é um ponto que é importante, não sei se é o mais importante, assim, exagerando, mas é um ponto a ser levado em consideração. O segundo ponto a ser levado em consideração é que quando você vai fazer uma reabilitação, a ortodontia ela está fazendo uma reabilitação, porque o caso que você está propondo existe uma necessidade de fazer uma reabilitação, ou seja, devolver dimensão, devolver função, devolver mastigação, devolver posição do dente, defender um monte de coisa, e a ortodontia está envolvida nesse processo. Nesse ponto também seria ideal também devolver o tamanho do dente, porque pensa, uma coisa é você fazer a correção de uma linha média em cima de dentes desgastados, dentes que estão às vezes alterados, dentes que têm restaurações antigas, dentes que, por exemplo, tinham a linha média, um diastema e alguém fez, o tratamento não está adequado. Ou seja, vamos imaginar até que nem só desgaste no sentido cérvico-incisal, mas mesodistal, por exemplo. Fica muito mais fácil para um cirúrgico, para um colega, um dentista, um ortodontista, fazer, por exemplo, uma correção de linha média com os dentes do tamanho ideal. Se o dente tem que ter 7 de largura e tem um com 8, tem outro com 6, a chance do colega errar a linha média e finalizar com as raízes fora da linha central e, consequentemente, provavelmente o canino vai estar fora, aí a lateralidade pode estar comprometida, a protrusão pode estar comprometida por conta dessa posição de linha média desviada em relação à linha média da face. Então, assim, todos esses aspectos me levam a sugerir para os colegas a refletirem quando pega. Eu sei que às vezes a gente fica com tanta vontade de realizar o caso e a gente às vezes não tem uma equipe. Por exemplo, eu vejo que alguns colegas ortodontistas às vezes não tem um colega
cirurgião que faça restaurações, por exemplo, que seja assim, que o cara manda e o outro atende, devolve rápido e todo mundo funciona de uma forma bem mais cadenciada. Eu sei que a maioria às vezes trabalha só, ou então numa equipe e essa equipe não se conversa muito bem. Aí entra o diagnóstico objetivo e o planejamento, a clareza do planejamento. Quando a pessoa começa a ter isso muito claro do que ela precisa fazer, do que ela enquanto profissional, precisa fazer para promover saúde para o paciente, ela envolve todo mundo. Então, poxa, gente, vamos sentar aqui, olha, eu preciso... Um dos pontos é devolver, por exemplo, diminuir básculas. Ok, mas se o paciente tem desgaste, Amanda, sabe, vou incluir, por exemplo, vamos lá, se eu monto o caso com a discrepância muito grande, ou seja, o paciente é classe 1, é quando você vai montar para classe 2. E pega bem lá no terceiro molar e a mordida fica aberta e os dentes estão desgastados. Os dentes estão desgastados nesse nível, ou seja, o cara era para ter... Eu não estou falando de desgaste de 1 milímetro, estou falando de um desgaste grande. Então era para ter 10 ou 11 e o cara está com 5 ou 6. E aí o que acontece? Se você for olhar, planejar esse caso baseado no incisivo central de 5 ou 6, para poder ter o trespasse, para gerar uma desoclusão, você tem que incluir muito mais do que realmente precisaria se o incisivo tivesse 11 ou 10. Então, talvez, eu espero que o ouvinte entenda, assim, que eu estou falando de números, é só para entender o seguinte, que uma coisa é você fazer um diagnóstico de planejamento baseado no tamanho final do dente. Isso me lembra muito uma das coisas que a gente discute na prótese, que é o planejamento reverso da cirurgia de implante. Para quem não é endodontista, não acompanhou isso, antigamente, quem mandava na posição do implante era o cirurgião. Ó, aqui tem osso, dá para pôr aqui, se dê por satisfeito. Eu me formei como endodontista na transição disso. Quando a gente começou a dominar as cirurgias de reconstruções, dominar os tecidos, dominar enxerto, material confiável de enxerto ósseo, material confiável de enxerto de gengiva, quando a gente começou a dominar isso, a gente viu que, opa, agora eu não preciso colocar onde dá, eu posso escolher onde é que é. E a prótese hoje fala onde é que é. E se não funciona assim, a chance de ter um problema transoperatório e uma longevidade com certeza vai ser comprometida. No que se refere a orto, eu acredito que a gente está vivendo exatamente esse momento de reflexão sobre o diagnóstico e planejamento para levar o ortodontista a ter um prognóstico mais favorável. Menos... qual que é o prognóstico favorável para o odontista? Menos recidiva. Menos recidiva, acho que o grande ponto do ortodontista é recidiva. E tem que pensar o seguinte, a recidiva não está só em reabrir o diastema, ou, por exemplo, reapinhar uma região apinhada. A recidiva está em um paciente continuar desequilibrado. Para mim, isso já é uma recidiva. Né? Então, para o ortodontista que às vezes pensa que mas o paciente está ótimo, tá ótimo. Quem está pagando um preço ele está ótimo? Ele só porque ele não abriu o diastema, ou só porque não apinhou novamente, será que realmente não está, sabe, não tem não há uma recidiva, sabe, ou seja, o paciente está desequilibrado e aí piorou de novo, né? Então, essa reflexão que a gente tem que fazer com relação a essa inter-relação entre a ortodontia e o diagnóstico de assertivo, o planejamento assertivo, sabe? A gente precisa ter um diálogo mais aberto, a equipe tem que estar mais entrosada, e nada mais relevante para a equipe estar entrosada do que falar a mesma língua, falar a língua dos dentes, entender o que os dentes precisam. Né? Exatamente. Eu ia fazer assim, um link para essa próxima pergunta, justamente a respeito do que você falou da via de mão dupla, né? O dentista que encaminhou para o ortodontista, né? Encaminhou porque enxergou a necessidade no seu diagnóstico no articulador. O ortodontista que recebe o paciente diretamente lá, não foi encaminhado de nenhum outro colega, recebe o paciente para fazer a movimentação e ele monta o seu paciente e enxerga a posição onde ele quer chegar,
ele pode ali ver que se ele fechar, de repente, um paciente que tem dentes mais estreitos, mais curtos, e tentar alinhar esses dentes nessa posição, né? Nessa posição habitual, ele não conseguiria dar a esse paciente as guias de proteção que ele deveria dar. Então, esse diagnóstico assertivo ajuda muito também o ortodontista a se comunicar mesmo com os outros profissionais, a ele também entender a necessidade de um incremento em resina, né, de algum incremento mesmo que provisoriamente, só para ele finalizar a ortodontia na posição em que os dentes devem ficar, né. Uma vez eu recebi um paciente encaminhado da própria ortodontia. O paciente passou por uma avaliação e o paciente ele precisava de cirurgia ortognática e o paciente não queria, todo paciente quer fugir, né, da ortognática, e o colega comentou com ele, olha, você tem alguma queixa em relação à sua estética, dessa maneira que você está? Não tenho queixa nenhuma. Não tenho queixa nenhuma com relação à função, mastigo bem a função para ele, mastigar bem, mastigo Sim. bem, me comunico bem, não tenho queixa nenhuma estética, então se você não quer passar pela cirurgia, ok, pode ficar assim. E ele tinha uma perda dentária já, tinha perdido um molar inferior e aí foi encaminhado para a prótese para colocar a coroa sobre implante, o implante já está realizado. E aí chegou essa questão para mim, né, o paciente já repleto de sinais de desgastes, de lesões, já perdeu um dente, vários dentes com tratamento odontológico, dentes posteriores. E aí, conversar com um paciente, né, você recebeu um paciente dessa forma, um paciente que não foi orientado lá no início, né, de que não, ele realmente precisa, né, o paciente ter essa ciência, né, o diagnóstico ajuda também nessa comunicação entre os profissionais, mas também na comunicação com o paciente, para o paciente poder saber o que está acontecendo com ele e ele mesmo decidir se ele quer aquilo para ele. Perguntar para um paciente se ele quer fazer cirurgia ortognática é brincadeira, né? Tipo, é o cara que chama um amigo, vamos passar lá em casa. Beleza, a gente combina. Pô, não quer que passe lá em casa, entendeu? Não quer fazer cirurgia. E tem um detalhe acima do que é legal em relação a isso, é que a gente tem também casos de pacientes que têm uma NH adaptada, né, que é essa posição da mandíbula, que são às vezes falsos, classe 3, ou então que são tão de topo em topo, na verdade é classe 1, né, a posição da mandíbula é muito diferente. Então, assim, o que a gente tem que colocar em mente é que o que a gente está conversando propor para o paciente, falar para ele, pô, igual você está, provavelmente esse paciente, você falou, olha, você reparou que tem todos os dentes posteriores tratados? Isso já não é uma coisa não funcional para você? Porque se você continuar com esses dentes tratados, começou com uma restauração, virou um canal, já está virando implante, se você continuar nesse processo, a tendência é que você fique com mais implantes, com mais canais, com mais dentes tratados. Por quê? Porque existe algo, um desequilíbrio que não tem nada a ver com escovação nem fio dental. Será que uma cirurgia que tem risco? Tem os riscos que são inerentes a qualquer cirurgia, uma cirurgia ortognática também tem seus riscos, cada um tem que saber os riscos se quer ou não correr, mas sabendo qual é a consequência também de não correr esse risco. Só perguntar se o cara está feliz com o perfil dele, o cara, já sou casado, já tenho filho, para quem mexer nisso? Tá? Esses são referências pobres para o cara tomar decisão. Ele pode até continuar confirmando que não quer fazer cirurgia, mas ciente de que vai perder os dentes. Com o passar do tempo, existe uma tendência de perder cada vez mais dentes. Sem contar que piora a respiração, piora outros aspectos, a articulação dele já está alterada. Se a gente tem uma série de detalhes que vão estar relacionados com essa posição adaptada da mandíbula, projetada para frente, que o paciente ele tem que tomar a decisão baseado naquilo que ele está enxergando, mas naquilo que realmente acontece, e não baseado naquilo que ele acha. Ou o que ele acha, porém, sob o olhar de um colega que está entre aspas, com dó, indicar algo que vai ser extremamente
o útil para o paciente no que se refere à longevidade dos dentes que ainda estão na boca, no que se refere à respiração, no que se refere à mastigação, no que se refere, sabe, a uma série de outras questões que a gente não pode se dar ao luxo, a gente não deve, pelo menos, subjugar a decisão do paciente. É muito interessante essa questão da dó, né, de ter dó de encaminhar, porque muitos colegas têm realmente dó porque não visualizam a longo prazo as consequências, né, do não tratamento daquele paciente. E por isso deixam de indicar um caso que tem extrema necessidade. Não, e tem um detalhe nessa história, que é o seguinte: a gente não pode basear as nossas opiniões por casos que deram errado. Por exemplo, cirurgia otorrinárica, você vai ouvir falar de alguém que veio a óbito por causa da cirurgia. Vai ouvir falar. Você vai ouvir falar que fez cirurgia e não ficou bom. Vai ouvir falar. Ou seja, você vai ter maus exemplos em todas as situações que você possa imaginar. Cirúrgicas, então, tem grandes maus exemplos. Mas hoje, inclusive com a tecnologia 3D de planejamento, com tudo que você tem de tecnologia, de conhecimento, de ciência, de técnicas, dentro da cirurgia otorrinática, por exemplo, o medo de indicação mostra o reflexo de uma ignorância, na essência da palavra. É ignorar, né, a realidade que hoje a cirurgia otorrinática ela tem bem menos riscos, bem menos morbidades. E não cabe a gente subjugar a decisão do paciente. E se você não é um especialista, não sabe dessas novas tecnologias, do que está acontecendo, seria bom se informar, sabe? Se informar de como que está hoje, como é que está funcionando hoje a cirurgia otorrinática, e não se basear por baixo. Ou ao menos recomendar ao paciente que procure um cirurgião para conversar com ele, saber realmente dos riscos, como é que acontece, como é o pós-operatório, para ele tomar essa decisão também. Muitas vezes a gente deixa até de recomendar essa conversa. Então, mas isso tudo, mas aonde, olha que interessante, a gente está falando de uma coisa que se for para pensar friamente, aonde está o início do problema? Está na falha no diagnóstico, porque ele não enxerga, por exemplo, não, o cara está com os dentes posteriores tratados porque ele é um classe 3. Não é porque ele é um classe 3, é porque realmente o desequilíbrio faz ele ruminar com os dentes posteriores, e esse ato de ruminar com os dentes posteriores vai deteriorar mais cedo. E aí, normalmente o paciente de classe 3, ele não tem essa percepção de que ele está se autodestruindo. Ele só tem a percepção de que ele está, talvez não esteja chegando no padrão estético, ele está conseguindo se alimentar. Só que a gente tem um problema hoje em dia. A expectativa de vida está aumentando. Se hoje as pessoas que têm 40 anos, né, como eu, têm a previsibilidade de viver até os 90 de forma tranquila, ou seja, antes disso morreu cedo. Se tudo der certo, com a ciência, do jeito que está e tal, né, com a medicina, a odontologia que estão, hoje, com 40 anos, eu tenho uma tendência a viver com 80, 90 bem. Você imagina que 10 anos, o que já não evoluirá daqui a 10 anos, eu vou estar com 50 ainda, a tendência de expectativa de vida vai ser maior. O que eu quero dizer com isso? Que antigamente o cara classe 3, por exemplo, ou um cara que tinha uma mordida aberta, vamos falar de mordida aberta, por exemplo. A partir de mordida aberta, temos o mesmo perfil, mas tem um perfil bem semelhante do cara classe 3, porque eles não têm aqui anterior, os dentes posteriores ruminam. Então o cara que tem mordida aberta, por exemplo, a chance dele viver com problemas odontológicos, desde sensibilidade dos dentes posteriores, desde, dificuldade em beber água gelada, porque os dentes são sensíveis e o cara não tem cárie necessariamente, até começar a fraturar. Enfim, todo esse desenrolado ciclo restaurador que só encerra quando o cara morre, porque quando ele tiver com a mordida aberta, ele vai passar pelo implante, o implante vai afrouxar, vai passar o superior, ou seja, ele vive num ciclo restaurador. Se o cara começa no ciclo restaurador com 30 anos, o que vai ser desse cara com 70, 80? E quando é que, se o cara, o paciente chega hoje suportável com 30 anos, mordida aberta anterior, não, isso aqui não me atrapalha esteticamente, não. Pô, mas você já está com 3 canais, um coroa. Peraí, cara, 30 anos.
30 anos. O problema é que antigamente, com 30 anos, o cara já estava com chapa. Ok, mas o cara vivia 50. E aceitava, né? Era normal. E o cara vivia 50, o cara vivia 60. Assim, os pais dos meus avós viviam 50, 60 anos. Pô. Meu avô viveu 80, meu pai tá com 70 e pouco, tá pedalando daqui para Pirinópolis, 100 km no final de semana. A chance do meu pai viver mais que meu avô, entende? Tipo, é maior. É claro que pode acontecer coisa, morrer todo mundo pode. Por exemplo, uma criança morre, infelizmente crianças morrem, né? Adolescentes morrem. Estou falando em termos de macro, de topologia, ou seja, assim, a gente está falando que a gente quer dizer o seguinte, resumindo, um paciente hoje que tem indicação de orto e o colega que é uma endodontista, que está fazendo a endodontia molar desse paciente, que tem uma indicação, às vezes claro ou não, e você deixa de indicar, não, poxa, usar a horta, tem que entupir, tem que... Pô, e daí? Vai gastar 2 anos da sua vida, você tem 70 para viver para frente. Olha lá na frente, né, o benefício que você vai trazer para esse paciente, dando essa indicação para ele. Então, assim, esse é o grande ponto desse podcast. A gente mostrar assim, que, cara, todos nós somos responsáveis. Assim, e o responsável no sentido humano daquele paciente que a gente tem o conhecimento. Então, quem já está acompanhando a gente já sabe que, poxa, eu tenho ali uma responsabilidade humana em poder ajudar aquelas outras pessoas que estão precisando de entender, as pessoas que eu falo primeiro, os dentistas entenderem que, peraí, você tem que entender ali o diagnóstico não um jargão do diagnóstico, né, que a vida inteira eu estudei que precisa saber diagnóstico, e para mim o diagnóstico era um raio-x e uma ficha perguntando se o cara tem DST, se o cara tem não sei o que, esse é o diagnóstico para mim. Eu cresci e vivi a odontologia baseado um pouco nisso, boa parte nisso. Minha crença de planejamento era um raio-x, uma ficha que anotando, que tinha que dizer, olhando a boca, tem cara, tem uma falta, uma ausência, uma pode fixa, não sei o que. Eu vivia, isso para mim é o diagnóstico de planejamento. E eu fiz mestrado e de uma certa forma isso continuou sendo diagnóstico, planejamento, entendeu? E a relação da ortodontia com a odontologia, como se a odontologia estivesse fora, mas, enfim, dentro desse contexto que eu estou dizendo, é a mesma coisa. O colega que está fazendo a renda, ele é tão responsável, se souber disso, como o cara que é da orto, que vira e fala, não, nossa, você tem um monte de diabetes, não tem problema não. Você está satisfeito assim? Você consegue mastigar, sorrir e falar? Pô, porque para mastigar, sorrir e falar, não precisa nem de dente. A pessoa sem dente, ela consegue comer, ela consegue falar, ela consegue sorrir. Ela não vai morrer porque não tem dente. A questão da funcionalidade ou não está nesse ponto. Por isso que eu falo, vamos fazer uma reabilitação oral adesiva com lentes de reabilitação para devolver função. Qual a função você quer devolver? Mastigar, falar, sorrir? Qual a função? Aí isso pode ser um tema que a gente vai falar no próximo, inclusive. Qual a função que te interessa? Por que você vai reabilitar? Qual é a função que você está procurando? Que função é essa que você acha que é importante? Qual é a função que você quer que ela aconteça? A função que mastigar, sorrir e falar? Então, o paciente que chega com uma mordida aberta, você acha que ele não consegue sorrir? Você acha que ele não consegue mastigar? Você acha que ele não consegue falar? Então, para que você vai reabilitar? Se o seu objetivo é devolver função, qual a função que você quer devolver? O que é devolver a função? Porque se dentro da cabeça da sua formação, seja qualquer área da sua especialidade, se você acha que a função basicamente é mastigar, sorrir e falar, você vai ter poucos argumentos para realmente reabilitar aquele paciente. Porque ele vai fazer isso melhor. Ok, se você deixar uma báscula, não necessariamente vai ficar tão melhor assim, mas tudo bem. Então, eu acho que é isso, assim, a ortodontia e os ortodontistas, eles estão sendo provocados a analisarem o paciente na dinâmica. Esse é um grande ponto. Na dinâmica, ou seja, a mandíbula não está estática na foto e nem está solta nos modelos soltos. Ela está envolvida dentro de um processo que é solto e é fixo ao mesmo tempo. E aí, esse processo solto, por exemplo, o osso está solto, o osso está fixo, porque ele solto, porque é o osso solto. Fixo, porque está a articulação, os músculos estão envolvidos, se mantendo ali aquela mandíbula. Então,
esse entendimento da dinâmica, eu acho que a gente consegue, eu acho que a gente encerrando essa série, minissérie sobre a ortodontia, esse era o recado que a gente queria passar. Eu acho que ficou muito claro, assim, pelo menos eu espero que tenha ficado claro. Então a gente vai voltar de novo esse assunto, né? O pessoal pediu, não tem problema. A grande questão é, a pessoa precisa entender que, cara, eu não sou ortodontista, entendeu? Você pode aprender a discutir os objetivos e o planejamento de caso de ortodontia. O objetivo dos nossos programas é sempre despertar, né, em todos vocês esse olhar para o diagnóstico assertivo mesmo, para você enxergar as formas de levar o paciente a ter uma função, né? Acho que a gente precisa mesmo fazer um programa sobre o que é essa função que a gente tanto busca, porque é ela que é o que mais importa, porque com ela o paciente vai ter longevidade, aí sim a gente vai conseguir estar dando saúde e prevenção, né? Aí a gente vai estar cumprindo o nosso papel na prevenção da odontologia, dando saúde e longevidade para os dentes, para as restaurações, para o tratamento ortodôntico, né? Um paciente que vai poder contar com seus dentes para o resto da vida, e é isso que a gente quer que aconteça. É isso aí. Eu espero que você tenha se sentido provocado a buscar mais sobre esse assunto. A gente, aqui no nosso canal, a gente tem bastante discussões sobre assuntos diversos. A gente tem no canal do YouTube bastante conteúdo, a gente tem a Semana da Oclusão, a gente tem um monte de evento que você pode estar participando e aprimorando isso junto com a gente. Tá? Muito obrigado por você estar participando desse nosso podcast. E eu espero você no próximo programa. O próximo programa a gente deve falar o que é função, né? Gostei dessa ideia. E você depois, se você estiver assistindo isso, não sei quando você vai estar assistindo isso daqui, alguns anos, alguns meses, mas aí você procura o podcast seguinte, desse número que tá, eu acho que tá no 12º. Então procura o podcast 13º, que nós iremos gravar falando sobre isso. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau.